Numa tarde cinzenta sobre uma ponte de pedra que cruza um rio caudaloso, um empresário milionário de terno azul escuro segura um saco de pano bege com movimentos tensos e calculados. Dentro do saco, choros abafados de recém-nascidos ecoam pelo vento frio, criando uma sinfonia de desespero que apenas ele pode ouvir. O homem olha nervosamente ao redor, certificando-se de que está sozinho, antes de erguer o saco sobre o parapeito da ponte. Quando ele solta o saco nas águas turbulentas, acreditando ter resolvido seu problema, um majestoso cavalo branco que observava toda a cena toma uma decisão que mudará tudo. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. A tarde cinzenta pesava sobre a região rural como um cobertor úmido e o vento frio cortava o ar com uma precisão cruel que fazia até mesmo as árvores mais resistentes curvarem suas copas em submissão. Eduardo Santana ajustou o colarinho de seu terno azul escuro, uma peça italiana que custara mais do que muitas famílias ganhariam em um ano inteiro. Suas mãos, sempre tão firmes em negociações de milhões, tremiam imperceptivelmente enquanto segurava o saco de pano bege contra o peito. O rio corria caudaloso abaixo da ponte de pedra centenária, suas águas turbulentas refletindo o céu, carregado de nuvens que ameaçavam despejar toda a sua fúria sobre a terra. Eduardo havia escolhido aquele local exatamente por sua reputação sinistra. Muitos diziam que as águas daquele rio eram traiçoeiras, capazes de arrastar qualquer coisa para as profundezas sem deixar vestígios. Dentro do saco que apertava contra o corpo, 2 choros abafados ecoavam como uma sinfonia de desespero que apenas ele conseguia ouvir. O som perfurava seus tímpanos e enviava ondas de culpa através de sua espinha. Mas Eduardo forçou-se a pensar em sua esposa, Isabela, e no império financeiro que havia construído ao longo de 2 décadas de trabalho implacável. Não posso permitir que 2 criaturas destruam tudo pelo que lutei, murmurou para si mesmo, as palavras sendo levadas pelo vento como folhas secas no outono. Suas pupilas dilatadas revelavam uma mistura tóxica de desespero e determinação, enquanto olhava nervosamente ao redor para certificar-se de que estava completamente sozinho naquela tarde desolada. A gravidez de Marina, sua ex-funcionária, havia sido um acidente indesejado que ele tentara resolver discretamente através de dinheiro e promessas vazias. Quando ela morreu no parto, Eduardo pensou que seus problemas haviam sido enterrados junto com ela, mas os gêmeos sobreviveram. E agora representavam bombas relógio que poderiam explodir sua vida perfeita a qualquer momento. Isabela jamais perdoaria uma traição, especialmente uma que resultasse em filhos bastardos. Seu casamento havia sido arranjado por famílias poderosas, uma união estratégica que multiplicara suas fortunas e influência social. Os bebês não eram apenas evidência de sua infidelidade. Eram a prova viva de que ele havia quebrado o acordo tácito de discrição absoluta que mantinha seu mundo funcionando. Eduardo aproximou-se do parapeito da ponte, sentindo o vento frio atingir seu rosto como bofetadas invisíveis. O saco em suas mãos parecia pesar toneladas. Embora soubesse que os 2 recém-nascidos não chegavam a pesar 5 quilos juntos. Eram pequenos, frágeis, completamente dependentes de cuidados que ele não podia oferecer sem destruir tudo o que havia construído. Perdoem-me, sussurrou, mais para si mesmo do que para as crianças que choramingavam dentro do tecido úmido. Vocês não deveriam ter nascido. Não há lugar para vocês no meu mundo. O que Eduardo não percebia, enquanto erguia lentamente o saco sobre o parapeito da ponte, era que não estava tão sozinho quanto imaginava. Na margem oposta do rio,
um majestoso cavalo branco havia interrompido sua caminhada diária para observar a cena que se desenrolava sobre a estrutura de pedra. O animal, com sua pelagem imaculada contrastando contra a paisagem sombria, fixou seus olhos inteligentes no homem de terno elegante. Havia algo no comportamento do cavalo que sugeria mais do que simples curiosidade animal. Suas orelhas estavam alertas, voltadas na direção da ponte, e seus músculos tensos indicavam que ele estava preparado para agir. Era como se o animal compreendesse instintivamente a gravidade do momento que presenciava, reconhecendo que uma injustiça terrível estava prestes a ser cometida. Eduardo respirou fundo, fechou os olhos por um momento e, num movimento rápido e decisivo, soltou o saco nas águas turbulentas. O impacto contra a superfície do rio produziu um som que ecoou pela paisagem como um tiro, e ele imediatamente se afastou do parapeito, tentando não ouvir os choros que ainda pareciam reverberar em seus ouvidos. Mas o cavalo branco já estava em movimento. O cavalo branco disparou em direção à margem do rio com uma velocidade que desafiava suas proporções majestosas. Seus cascos martelavam contra a terra úmida, produzindo um ritmo frenético que ecoava pela paisagem como batidas de um coração desesperado. O animal havia testemunhado o momento exato em que o saco atingira a água, e agora cada segundo era crucial para impedir que uma tragédia irreversível se consumasse. Eduardo, ainda parado sobre a ponte, observou com incredulidade crescente quando percebeu que o cavalo se dirigia diretamente ao ponto onde o saco havia desaparecido nas águas turbulentas. Suas pernas começaram a tremer, não apenas pelo frio cortante da tarde, mas pela realização aterrorizante de que havia uma testemunha de suas ações. Uma testemunha que, aparentemente, não pretendia permanecer passiva. "Maldito animal!", murmurou através dos dentes cerrados, agarrando-se ao parapeito da ponte com força suficiente para embranquecer seus nós dos dedos. Volta para onde veio e esquece o que viu. Mas o cavalo branco já havia alcançado a margem do rio e, sem hesitação, mergulhou nas águas geladas. O impacto de seu corpo contra a superfície criou ondas que se espalharam em círculos concêntricos, enquanto sua cabeça desaparecia momentaneamente sob a correnteza. Eduardo sentiu seu estômago se revirar quando viu o animal emergir, lutando contra a força da água que tentava arrastá-lo rio abaixo. A cena que se desenrolava diante de seus olhos era simultaneamente majestosa e aterrorizante. O cavalo nadava com uma determinação quase humana, suas narinas dilatadas, sugando o ar em rajadas desesperadas, enquanto seus olhos escuros vasculhavam a superfície da água. Era como se o animal possuísse uma inteligência superior, que lhe permitia compreender exatamente o que estava procurando e por que sua busca era tão urgente. Dentro do saco, que afundava lentamente, os dois bebês continuavam chorando, seus pequenos pulmões lutando contra o tecido encharcado que os envolvia. O pano bege, que inicialmente flutuara por alguns segundos, começava a absorver a água fria do rio, aumentando seu peso e acelerando sua descida em direção ao leito rochoso. Mas os recém-nascidos demonstravam uma resistência extraordinária, recusando-se a se render silenciosamente ao destino que lhes havia sido imposto. O cavalo mergulhou novamente, desta vez permanecendo submerso por longos segundos que pareceram uma eternidade para Eduardo, que observava a cena com uma mistura de horror e fascínio. Quando o animal finalmente emergiu, havia conseguido agarrar uma ponta do saco com seus dentes. Mas a correnteza forte do rio tornava impossível manter uma pegada firme enquanto nadava. "Não, não, não", Eduardo repetia como um mantra desesperado, começando a andar de um lado para o outro sobre a ponte. Sua mente calculista, treinada para encontrar soluções em situações de crise empresarial,
Agora, trabalhava freneticamente para encontrar uma forma de impedir que sua decisão fosse revertida por um animal que parecia determinado a salvar aquelas duas vidas. O cavalo branco fez uma terceira tentativa, desta vez aproximando-se do saco por um ângulo diferente. Seus movimentos na água eram mais coordenados agora, como se tivesse aprendido a trabalhar com a correnteza em vez de lutar contra ela. Conseguiu agarrar firmemente uma seção maior do tecido e, com movimentos poderosos de suas patas, começou a nadar em direção à margem mais próxima. Eduardo percebeu que sua única chance de manter seu segredo era descer da ponte e tentar intervir diretamente. Mas algo em seu íntimo, uma voz que havia silenciado há muito tempo, sussurrava que talvez aquele animal estivesse fazendo o que era certo, enquanto ele próprio havia feito algo terrível e irreversível. Suas mãos tremiam não apenas de frio, mas de uma culpa que começava a se infiltrar através das defesas racionais que havia construído ao redor de sua consciência. O cavalo estava vencendo sua batalha contra o rio, aproximando-se lentamente da margem com sua preciosa carga. Dentro do saco rasgado, 2 pares de olhos pequenos e brilhantes se abriram pela primeira vez desde o nascimento, como se soubessem instintivamente que sua salvação estava chegando através da coragem e determinação de um guardião inesperado. A tarde cinzenta testemunhava um milagre em processo. O cavalo branco finalmente alcançou a margem, suas patas tocando o fundo rochoso do rio enquanto arrastava o saco encharcado para a terra firme. Seus flancos subiam e desciam rapidamente, vapor saindo de suas narinas como pequenas nuvens no ar frio da tarde. O animal depositou cuidadosamente sua carga sobre um trecho de grama seca, afastando-se apenas o suficiente para examinar o que havia resgatado das águas traiçoeiras. O saco de pano bege estava rasgado em várias partes, permitindo que pequenos braços e pernas se movessem fracamente através das aberturas. Os 2 bebês estavam vivos, mas sua pele havia adquirido uma tonalidade azulada preocupante devido à hipotermia que se instalara rapidamente em seus pequenos corpos. Seus choros, antes vigorosos e protestantes, agora se reduziram a gemidos fracos que mal conseguiam ser ouvidos acima do som do vento que soprava através das árvores. O cavalo branco, movido por um instinto protetor que desafiava qualquer explicação científica, posicionou-se ao lado dos recém-nascidos e começou a aquecê-los com o calor de seu próprio corpo. Suas narinas sopravam ar morno sobre os pequenos rostos, enquanto seus cascos raspavam nervosamente contra o solo, como se o animal compreendesse a urgência da situação e soubesse que precisava de ajuda humana para salvar aquelas 2 vidas frágeis. Do alto da ponte, Eduardo observava a cena com uma mistura de horror e incredulidade. Seus planos cuidadosamente calculados haviam sido completamente frustrados por um animal que demonstrava mais compaixão e coragem do que ele próprio conseguira reunir. A visão dos bebês ainda vivos, protegidos pelo cavalo, que se recusava a abandoná-los, enviava ondas de culpa através de sua consciência que ele tentava desesperadamente suprimir. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo, suas palavras sendo engolidas pelo vento. Eles deveriam não podem sobreviver a isso, mas o cavalo branco tinha outros planos. Elevando sua cabeça majestosa em direção ao céu cinzento, o animal começou a relinchar com uma intensidade e urgência que ecoaram pela paisagem rural como um grito de socorro. Seus relinchos não eram aleatórios. Havia um padrão, uma repetição que sugeria que o cavalo estava chamando deliberadamente por ajuda, como se soubesse que havia pessoas nas proximidades que poderiam ouvir seu apelo. A menos de 1 quilômetro dali, em uma pequena casa de madeira com jardim florido que contrastava com a tarde sombria, Helena Rodrigues interrompeu seu ritual vespertino de preparar chá quando ouviu os relinchos desesperados cortando o ar.
Aos 70 anos, a enfermeira aposentada havia desenvolvido um ouvido apurado para sons de angústia, uma habilidade que fora refinada através de 4 décadas, salvando vidas em hospitais rurais e urbanos. Esse não é um relincho normal, murmurou, colocando a xícara de porcelana sobre a mesa e caminhando até a janela que dava para a direção do rio. Helena havia cuidado de pessoas e animais por tempo suficiente para reconhecer quando alguém estava pedindo socorro, independentemente da espécie que emitisse o som. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque simples, e suas mãos, ainda firmes apesar da idade, tremeram ligeiramente quando ela pegou seu casaco de lã pendurado atrás da porta. Helena havia perdido o marido 2 anos antes, e desde então sua casa se tornara silenciosa demais, preenchida apenas pelas memórias de uma vida dedicada a cuidar dos outros. Aqueles relinchos urgentes despertaram nela um propósito que havia adormecido junto com sua solidão. O cavalo continuava clamando por ajuda, alternando entre relinchos altos e movimentos protetivos ao redor dos bebês que lutavam contra a hipotermia. O animal parecia compreender que cada minuto era precioso, que aquelas 2 vidas minúsculas dependiam de cuidados médicos que ele não podia oferecer, por mais forte que fosse sua determinação em protegê-los. Helena pegou sua bolsa médica, um hábito que mantivera mesmo na aposentadoria, e saiu de casa com passos determinados em direção ao rio. Suas décadas de experiência médica tinham lhe ensinado que quando a vida chama por socorro, não há tempo a perder com hesitações ou dúvidas. Algo ou alguém precisava urgentemente de seus cuidados, e ela não falharia em responder a esse chamado. Eduardo, ainda observando da ponte, sentiu seu coração acelerar quando viu uma figura se aproximando pela trilha que levava ao rio. Helena caminhava pela trilha íngreme que levava ao rio com a determinação de quem havia passado a vida inteira correndo contra o tempo para salvar vidas. Seus passos firmes contrastavam com sua idade avançada, e a bolsa médica balançava ritmicamente ao seu lado, lembrando-a dos incontáveis emergências que havia enfrentado ao longo de 4 décadas de profissão. Os relinchos do cavalo se tornavam mais claros e urgentes a cada metro que percorria. Quando finalmente avistou a cena que se desenrolava na margem do rio, Helena sentiu seu coração acelerar de uma forma que não experimentava há anos. O majestoso cavalo branco estava posicionado como um guardião protetor sobre algo que ela ainda não conseguia distinguir claramente. Mas seus instintos médicos já haviam detectado que se tratava de uma emergência envolvendo vidas humanas. "Meu Deus do céu!" murmurou quando se aproximou o suficiente para ver os 2 pequenos corpos que o cavalo protegia com tanto zelo. Bebês. São bebês. O cavalo ergueu sua cabeça nobre na direção de Helena. E por um momento, seus olhos se encontraram em uma comunicação silenciosa, mas profundamente significativa. Era como se o animal estivesse dizendo: "Finalmente, chegou alguém que pode ajudar. Eu fiz minha parte. Agora é sua vez." O cavalo se afastou apenas alguns passos, permitindo que Helena se aproximasse, mas permaneceu vigilante, pronto para intervir se necessário. Helena ajoelhou-se na grama úmida, sua experiência médica assumindo o controle completo de suas ações. Os bebês estavam em estado crítico de hipotermia, suas peles azuladas e respirações fracas, indicando que cada segundo era precioso. Ela abriu sua bolsa médica com movimentos precisos e eficientes, retirando uma manta térmica de emergência que sempre carregava consigo. "Eu e vocês 2 vão ficar bem", sussurrou com a voz maternal que havia consolado centenas de pacientes ao longo dos anos. "Tia Helena está aqui agora, e não vou deixar nada acontecer com vocês."
Os gêmeos pareciam reagir à sua voz suave e aos cuidados experientes de suas mãos. Um deles abriu os olhos pela primeira vez desde o resgate, revelando íris azuis claras que brilhavam com uma vitalidade surpreendente, considerando o trauma pelo qual havia passado. O outro bebê moveu fracamente seus pequenos dedos, como se estivesse tentando agarrar-se à vida com toda a força que conseguia reunir. Helena trabalhou rapidamente, envolvendo os recém-nascidos na manta térmica e verificando seus sinais vitais com a destreza de décadas de prática. Seus batimentos cardíacos eram irregulares, mas constantes, e suas respirações, embora superficiais, mostravam sinais de melhora gradual. O que a impressionava era a resistência extraordinária que aqueles dois pequenos seres demonstravam. Era como se possuíssem uma vontade de viver que desafiava todas as adversidades. "Como vocês chegaram aqui?" perguntou em voz alta, examinando o saco de pano rasgado que ainda estava encharcado ao lado deles. A resposta óbvia era perturbadora demais para ser aceita facilmente. Alguém havia tentado se livrar daqueles bebês da maneira mais cruel possível, mas por algum milagre, eles haviam encontrado um salvador improvável na forma de um cavalo corajoso. O cavalo branco se aproximou novamente, farejando delicadamente os bebês como se estivesse verificando seu progresso. Helena observou fascinada como o animal parecia compreender exatamente o que estava acontecendo, demonstrando uma inteligência e sensibilidade que transcendiam qualquer comportamento animal que ela já havia presenciado. "Você os salvou, não foi?" disse para o cavalo, estendendo uma mão para tocar suavemente seu focinho. "Você viu o que alguém tentou fazer e não permitiu que acontecesse." Eduardo, ainda observando da ponte, sentiu seu sangue gelar quando viu a enfermeira cuidando dos bebês com competência profissional. Sua mente trabalhava freneticamente, calculando as implicações daquela descoberta. Se os bebês sobrevivessem, se alguém investigasse suas origens, todo seu mundo cuidadosamente construído desmoronaria como um castelo feito de cartas em meio a uma tempestade. Helena ergueu os olhos em direção à ponte, percebendo uma silhueta solitária observando a cena. Por um momento, seus olhares se cruzaram através da distância e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo perturbador na forma como aquela figura permanecia imóvel, observando, sem fazer nenhum movimento para ajudar ou se aproximar. "Quem está ali?" murmurou, protegendo instintivamente os bebês contra seu peito. Eduardo recuou instintivamente quando percebeu que a mulher havia notado sua presença na ponte. Seu coração martelava contra as costelas como um pássaro desesperado, tentando escapar de uma gaiola, e suas palmas suavam apesar do frio cortante da tarde. A última coisa que precisava era de uma testemunha que pudesse conectá-lo àqueles bebês, especialmente uma que parecia ter conhecimento médico suficiente para mantê-los vivos. "Preciso sair daqui", murmurou através dos dentes cerrados, virando-se abruptamente e caminhando em direção ao carro luxuoso que havia estacionado no final da ponte. Cada passo ecoava contra as pedras antigas com um som oco que parecia anunciar sua culpa para todo o universo. Eduardo forçou-se a manter um ritmo normal, resistindo ao impulso de correr, sabendo que qualquer comportamento suspeito poderia chamar ainda mais atenção. Enquanto isso, Helena concentrava toda sua atenção nos bebês que agora respiravam de forma mais regular em seus braços. A manta térmica estava fazendo seu trabalho, e as cores azuladas de suas peles gradualmente davam lugar a tons rosados mais saudáveis. Os gêmeos pareciam responder positivamente aos seus cuidados, como se reconhecessem instintivamente que estavam finalmente em mãos seguras e competentes. "Precisamos levá-los para um lugar quente e seguro", disse para o cavalo, que continuava montando guarda ao lado dela. "Minha casa não fica longe.
e tenho todos os equipamentos que preciso para cuidar adequadamente deles. O cavalo branco pareceu compreender suas palavras, posicionando-se de forma a facilitar o transporte dos bebês. Helena ficou impressionada com a inteligência do animal. Era como se ele soubesse exatamente o que precisava ser feito e estivesse disposto a cooperar completamente para garantir a segurança dos recém-nascidos que havia resgatado. A caminhada de volta para casa foi cuidadosa e deliberada. Helena segurava os bebês firmemente contra o peito, protegendo-os do vento frio que ainda cortava o ar com intensidade cruel. O cavalo a acompanhou durante todo o trajeto, caminhando ao seu lado como um guardião silencioso, verificando constantemente se os pequenos passageiros estavam bem protegidos. Quando chegaram à casa de madeira com seu jardim florido, Helena sentiu uma onda de alívio que não experimentava há anos. Aquele lar, que havia se tornado silencioso demais após a morte de seu marido, agora seria preenchido novamente com o som de vidas jovens que precisavam de cuidados e proteção. Era como se o destino tivesse enviado aqueles bebês para dar novo propósito à sua existência. A cozinha de Helena foi rapidamente transformada em uma unidade de cuidados intensivos improvisada. Ela posicionou os bebês em uma cesta acolchoada próxima ao fogão a lenha, que irradiava um calor constante e reconfortante. Suas mãos experientes trabalhavam com a precisão de décadas de prática médica, verificando novamente os sinais vitais, limpando cuidadosamente os pequenos corpos e avaliando se havia sinais de trauma ou ferimentos. "Vocês são lutadores", murmurou com admiração, observando como os gêmeos se movimentavam e reagiam aos seus cuidados. Sobreviveram a algo que deveria ter sido impossível de superar. O cavalo branco permaneceu do lado de fora da janela da cozinha, como um sentinela dedicado que se recusava a abandonar seu posto. Helena podia vê-lo através das cortinas de renda. Sua silhueta majestosa recortada contra o céu que começava a escurecer. O animal claramente não tinha intenção de ir embora. Havia assumido a responsabilidade por aquelas duas vidas e pretendia vê-la cumprida até o final. Enquanto preparava uma solução nutritiva especial para recém-nascidos, Helena não conseguia parar de pensar na figura solitária que havia visto observando da ponte. Havia algo profundamente perturbador na forma como aquele homem permanecera imóvel, sem fazer nenhum movimento para ajudar ou investigar. Era como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e não quisesse se envolver. "Quem faria uma coisa dessas com bebês inocentes?", perguntou em voz alta, suas palavras ecoando pela cozinha aquecida. "E por que alguém estaria observando em vez de ajudar?" Os gêmeos pareciam reagir à sua voz, movendo seus pequenos rostos na direção do som, como girassóis seguindo o caminho do sol. Helena percebeu que eles demonstravam uma conexão especial um com o outro. Quando um chorava, o outro respondia imediatamente, como se compartilhassem uma linguagem secreta que apenas eles compreendiam. Do lado de fora, o cavalo branco relinchou suavemente, um som que parecia carregar tanto promessa quanto advertência. A primeira semana dos bebês na casa de Helena transcorreu como uma dança delicada entre vida e morte, onde cada pequeno progresso era celebrado como uma vitória monumental. Os gêmeos demonstravam uma resistência que desafiava todas as expectativas médicas que Helena havia desenvolvido ao longo de sua carreira. Era como se possuíssem uma força vital interior que se recusava a ser extinguida, não importando quão adversas fossem as circunstâncias. Helena havia estabelecido uma rotina rigorosa de cuidados que incluía alimentação a cada 2 horas, monitoramento constante da temperatura corporal e sessões regulares de estimulação tátil para fortalecer seus pequenos sistemas nervosos. Suas mãos experientes trabalhavam com a delicadeza de uma artesã, cada movimento calculado,
para proporcionar o máximo conforto e segurança aos recém-nascidos que haviam chegado à sua vida de forma tão dramática. O cavalo branco jamais abandonou seu posto de guardião. Durante o dia, pastava tranquilamente no jardim de Helena, sempre posicionado, de forma a ter uma visão clara da janela da cozinha onde os bebês descansavam. Durante as noites frias, posicionava-se próximo à parede externa da casa, como se seu próprio calor corporal pudesse, de alguma forma, atravessar as tábuas de madeira e proporcionar proteção adicional às pequenas vidas sob sua guarda. "Você é um anjo disfarçado de cavalo", Helena murmurava todas as manhãs quando o alimentava com aveia e açúcar, observando como ele verificava cuidadosamente se os bebês estavam bem antes de aceitar qualquer comida para si mesmo. A dedicação do animal era algo que transcendia qualquer comportamento natural que ela já havia presenciado, como se ele compreendesse que havia assumido uma responsabilidade sagrada. Os gêmeos começaram a demonstrar personalidades distintas durante aquela primeira semana. O menino, que Helena havia decidido chamar temporariamente de Gabriel, mostrava uma curiosidade aguçada, seus olhos azuis acompanhando qualquer movimento ao seu redor, com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. A menina, que recebeu o nome de Esperança, era mais tranquila, mas demonstrava uma sensibilidade extraordinária às emoções das pessoas ao seu redor, como se pudesse sentir o amor e cuidado que Helena derramava sobre eles. Uma descoberta fascinante emergiu durante os primeiros dias. Os bebês pareciam ter uma conexão telepática um com o outro. Quando eram separados por mais de alguns metros, ambos começavam a chorar simultaneamente, acalmando-se apenas quando eram reunidos novamente. Era como se compartilhassem não apenas um vínculo genético, mas uma ligação espiritual que os mantinha conectados de forma inexplicável. Helena começou a enfrentar o dilema que sabia que eventualmente chegaria: o que fazer oficialmente com as duas crianças? Tecnicamente, deveria reportar a descoberta dos bebês às autoridades competentes, mas algo em seu coração a fazia hesitar. O sistema de assistência social da região estava sobrecarregado, e ela temia que Gabriel e Esperança fossem separados ou colocados em uma instituição onde não receberiam os cuidados especializados que necessitavam. "E talvez seja melhor esperar mais alguns dias", murmurava para si mesma enquanto observava os gêmeos dormindo pacificamente em seus berços improvisados. "Até que estejam mais fortes, mais estáveis." A verdade era que Helena havia se apaixonado perdidamente por aquelas duas pequenas almas. Depois de 2 anos de solidão sufocante, eles haviam trazido luz e propósito de volta à sua existência. Sua casa, que antes ecoava apenas com memórias do passado, agora vibrava com a energia da vida nova e das possibilidades infinitas que o futuro poderia trazer. Durante as noites, quando cuidava dos bebês que acordavam chorando, Helena encontrava-se refletindo sobre o homem misterioso que havia visto na ponte. Suas suspeitas cresciam a cada dia que passava, sem que ninguém aparecesse procurando por bebês desaparecidos. Era como se Gabriel e Esperança não existissem oficialmente, como se alguém tivesse deliberadamente apagado todos os vestígios de sua existência. "Quem vocês são?", sussurrava enquanto os ninava durante as madrugadas silenciosas. "De onde vieram e quem os trouxe para aquele rio?" O cavalo branco parecia compartilhar suas preocupações, demonstrando uma agitação crescente sempre que estranhos se aproximavam da propriedade. A segunda semana trouxe uma descoberta que mudaria completamente o rumo da história de Gabriel e Esperança. Helena havia decidido fazer algumas ligações discretas para antigas colegas enfermeiras da região, tentando descobrir se havia algum registro de bebês nascidos recentemente que pudessem ter sido reportados como desaparecidos. O que descobriu
a deixou gelada até os ossos. E não houve nenhum relato oficial de bebês desaparecidos em toda a região, informou Carmen, uma parteira experiente que trabalhava no hospital municipal há mais de 30 anos. É estranho, Helena. Se alguém tivesse perdido gêmeos, toda a comunidade estaria mobilizada procurando por eles. Esta revelação atingiu Helena como um soco no estômago. Significava que alguém havia deliberadamente mantido a existência de Gabriel e Esperança em segredo absoluto, e que o abandono no rio não havia sido um ato de desespero, mas uma decisão calculada para fazer com que simplesmente desaparecessem do mundo sem deixar rastros. Enquanto isso, Eduardo lutava contra pesadelos que o atormentavam todas as noites desde aquela tarde na ponte. Imagens do cavalo branco emergindo das águas com o saco em seus dentes se repetiam obsessivamente em sua mente, misturadas com visões dos bebês ainda chorando e da mulher que os havia encontrado. Sua esposa, Isabela, começara a comentar sobre suas noites inquietas e seu comportamento cada vez mais paranoico. "Você está diferente, Eduardo", disse ela durante o café da manhã em sua mansão elegante, observando como ele mexia nervosamente no café sem bebê-lo. "Há algo te perturbando e quero saber o que é." Eduardo forçou um sorriso que não chegou aos seus olhos, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto segurava a xícara de porcelana fina. "São apenas problemas nos negócios, querida. Nada com que você precise se preocupar." Mas a verdade era que Eduardo não conseguia parar de pensar nos bebês. A cada dia que passava sem notícias sobre corpos encontrados no rio, sua paranoia crescia exponencialmente. Havia algo perturbador na forma como aquele cavalo havia agido, como se possuísse uma inteligência quase humana e uma determinação que transcendia qualquer comportamento animal normal. A reviravolta inesperada chegou quando Eduardo, consumido pela necessidade de saber se seu problema havia sido realmente resolvido, decidiu retornar à região da ponte para investigar discretamente. Ele contratou investigadores particulares, alegando estar procurando por uma propriedade rural para investimento. Mas, na realidade, queria descobrir se havia qualquer evidência de que os bebês haviam sobrevivido. "Há uma enfermeira aposentada que mora próxima ao rio", relatou um dos investigadores durante uma reunião em seu escritório elegante no centro da cidade. "Helena Rodrigues, 70 anos, viúva há 2 anos. Vive sozinha em uma pequena casa, mas ultimamente os vizinhos têm notado atividade incomum." O sangue de Eduardo se transformou em gelo quando ouviu essas palavras. Que tipo de atividade incomum? Bem, há um cavalo branco que apareceu na propriedade dela há cerca de 2 semanas e se recusou a ir embora. E alguns vizinhos comentaram que têm ouvido choros de bebês vindos da casa dela. O que é estranho, considerando que ela vive sozinha e não tem família próxima. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Seus piores medos estavam se confirmando. Os bebês não apenas haviam sobrevivido, mas estavam sendo cuidados por alguém que poderia eventualmente descobrir suas verdadeiras origens. Sua mente calculista imediatamente começou a trabalhar em soluções para aquele problema que se recusava a desaparecer. "Quero que investiguem mais profundamente essa mulher", ordenou, com uma voz que tentava soar casual, mas carregava uma tensão inconfundível. "Descubram tudo sobre ela, sua rotina, suas conexões, e façam isso discretamente." Naquela mesma tarde, enquanto Helena cuidava carinhosamente de Gabriel e Esperança, o cavalo branco demonstrou uma agitação incomum. Seus ouvidos estavam constantemente alertas, voltados para a estrada que levava à propriedade, e ele caminhava nervosamente pelo jardim, como se pressentisse que algo ameaçador se aproximava. Helena notou a inquietação do animal e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Durante sua longa carreira médica, havia aprendido a confiar em instintos.
tanto seus quanto de outros seres que demonstravam sensibilidade especial. O cavalo estava tentando alertá-la sobre algum perigo iminente. "O que foi, meu anjo?" perguntou, aproximando-se dele e acariciando suavemente seu pescoço. "O que você está sentindo?" As suspeitas de Helena sobre a origem misteriosa dos bebês estavam prestes a se transformar em uma realidade muito mais sinistra do que ela imaginava. A terceira semana começou com uma sensação de ameaça pairando no ar, como uma nuvem tempestuosa prestes a descarregar toda sua fúria. Helena havia notado movimentos estranhos ao redor de sua propriedade. Carros que passavam mais devagar do que o normal pela estrada rural. Figuras distantes que pareciam observar sua casa através de binóculos. E uma sensação constante de estar sendo vigiada que a fazia olhar por cima do ombro a cada passo. O cavalo branco havia se tornado ainda mais protetor, posicionando-se estrategicamente entre a casa e qualquer aproximação externa. Seus instintos aguçados detectavam presença humana muito antes que Helena pudesse perceber, e seu comportamento agitado servia como um sistema de alerta precoce que a mantinha constantemente em estado de vigilância. Gabriel e Esperança, agora mais fortes e alertas, pareciam sentir a tensão crescente no ambiente. Eles choravam com mais frequência quando estranhos se aproximavam da propriedade, como se sua conexão especial um com o outro também se estendesse a uma sensibilidade apurada para detectar perigo. Helena observava fascinada como os gêmeos reagiam instantaneamente às mudanças no comportamento do cavalo, criando uma rede de proteção natural que a impressionava profundamente. Eduardo, consumido pela paranoia e pelo medo de que sua vida cuidadosamente construída desmoronasse, havia intensificado a vigilância sobre Helena e os bebês. Seus investigadores particulares relatavam cada movimento, cada visitante, cada detalhe da rotina diária da enfermeira aposentada. O que descobriam apenas aumentava sua certeza de que os bebês sob seus cuidados eram Gabriel e Esperança. "Ela não recebe muitas visitas", informou o investigador principal durante uma reunião tensa no escritório de Eduardo. "Mas há algo peculiar. Ela tem feito algumas ligações para antigas colegas enfermeiras, fazendo perguntas sobre bebês desaparecidos. É como se estivesse investigando a origem das crianças." Eduardo sentiu suor frio escorrer por suas costas. A mulher não estava apenas cuidando dos bebês, estava ativamente tentando descobrir de onde eles vieram. Se conseguisse conectar os pontos, se descobrisse sobre Marina e sua conexão com ele, todo o seu império financeiro e social entraria em colapso. "Precisamos acelerar nossa investigação sobre ela", disse com uma voz controlada que escondia o desespero crescente. "Quero saber tudo, seus antecedentes, sua família, suas vulnerabilidades. E quero isso até o final da semana." Enquanto isso, Helena havia tomado uma decisão que mudaria dramaticamente o curso dos eventos. Sua irmã Beatriz, uma parteira experiente que vivia na cidade vizinha, havia aceito seu convite para uma visita. Helena precisava de alguém em quem confiasse completamente para ajudá-la a entender a situação complexa em que se encontrava com Gabriel e Esperança. Beatriz chegou numa tarde ensolarada que contrastava fortemente com a atmosfera tensa que havia dominado a região nos últimos dias. Era uma mulher de 65 anos, com cabelos completamente brancos e olhos perspicazes que refletiam décadas de experiência ajudando a trazer vida ao mundo. Sua reputação como parteira era lendária na região, e ela possuía uma rede de contatos que se estendia por várias cidades rurais. "Estes bebês são especiais", disse Beatriz, após examinar cuidadosamente Gabriel e Esperança. "Há algo neles que transcende o normal. A forma como se conectam um com o outro, a resistência que demonstraram, a maneira como respondem ao ambiente ao seu redor, nunca vi nada parecido em 40 anos de profissão."
Helena compartilhou suas suspeitas sobre a origem misteriosa dos gêmeos, incluindo a ausência total de registros oficiais sobre seu nascimento ou desaparecimento. Beatriz ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas específicas que revelavam sua experiência em situações complicadas, envolvendo bebês indesejados ou nascimentos problemáticos. Conheci casos assim antes, disse Beatriz pensativamente, observando como o cavalo branco se posicionava próximo à janela da cozinha. Homens poderosos que tentam fazer problemas desaparecerem. Mulheres que morrem no parto deixando evidências inconvenientes para trás. Mas nunca vi uma situação onde os próprios bebês demonstrassem tamanha vontade de sobreviver. A conversa foi interrompida quando o cavalo branco começou a demonstrar agitação extrema, caminhando nervosamente pelo jardim e olhando fixamente em direção à estrada. Suas narinas dilatadas e orelhas alertas indicavam que havia detectado algo que considerava uma ameaça. "Alguém está vindo", sussurrou Helena, pegando Gabriel no colo enquanto Beatriz fazia o mesmo com esperança. O carro que se aproximava pela estrada de terra levantava uma nuvem de poeira que se erguia contra o céu azul da tarde como um sinal de alarme. Helena e Beatriz observavam pela janela, mantendo os bebês próximos ao peito enquanto o cavalo branco posicionava-se entre a casa e o veículo desconhecido com a determinação de um soldado defendendo o território sagrado. "Não reconheço este carro", murmurou Helena, sentindo seu coração acelerar. "Ninguém deveria saber que estou cuidando de bebês aqui." Beatriz estreitou os olhos. Sua experiência de décadas, lidando com situações delicadas, entrando em ação. "Helena, preciso que você me conte exatamente como encontrou essas crianças. Todos os detalhes, mesmo os que parecem insignificantes." Enquanto Helena relatava novamente a história do resgate pelo cavalo branco, Beatriz processava cada informação com a mente analítica de quem havia visto muitos segredos familiares sombrios ao longo de sua carreira. A narrativa do homem elegante, observando da ponte, combinada com a ausência total de registros oficiais dos bebês, pintava um quadro perturbador que ela reconhecia de outras situações similares. O carro parou no final da propriedade, mas ninguém desceu imediatamente. Os ocupantes pareciam estar observando a casa, avaliando a situação antes de tomar qualquer ação. O cavalo branco demonstrava uma agitação crescente, seus músculos tensos e prontos para agir se necessário. "Essas crianças são filhos de alguém poderoso", disse Beatriz com certeza absoluta. "E alguém que tem recursos para contratar investigadores e que considera esses bebês uma ameaça significativa o suficiente para justificar ações drásticas." Gabriel e Esperança pareciam sentir o perigo iminente, chorando simultaneamente de uma forma que Helena nunca havia ouvido antes. Não eram choros de fome ou desconforto, mas uma espécie de lamento primitivo que parecia expressar medo instintivo. O som atingiu o cavalo branco como um chamado de socorro, fazendo-o relinchar alto e começar a caminhar agitativamente entre a casa e o carro estranho. "Temos que protegê-los", disse Helena com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. "Não importa quem seja ou o que queiram. Essas crianças quase morreram uma vez e não vou permitir que isso aconteça novamente." Beatriz assentiu, sua mente já formulando um plano baseado em décadas de experiência, protegendo mães e bebês em situações perigosas. "Tenho contatos em toda a região, outras parteiras, enfermeiras aposentadas, médicos rurais, pessoas que dedicaram suas vidas a proteger os vulneráveis. Se essas crianças precisam de proteção, podemos criar uma rede que será impossível de quebrar." O som de porteiras de carro batendo ecoou pelo ar da tarde, seguido por vozes masculinas, conversando em tons baixos mais urgentes. Helena conseguiu distinguir palavras como confirmação, evidências e relatório,
que aumentaram sua certeza de que não se tratava de uma visita casual ou coincidente. "Fiquem aqui com os bebês", sussurrou Beatriz, dirigindo-se à porta da frente com a coragem de alguém que havia enfrentado muitas situações difíceis. "Vou ver o que essas pessoas querem." Helena observou pela janela enquanto sua irmã caminhava em direção aos 2 homens de ternos escuros que se aproximavam da casa. O cavalo branco imediatamente se posicionou ao lado de Beatriz, como se reconhecesse que ela estava do lado certo da batalha que se desenrolava. "Boa tarde", disse Beatriz com a voz firme e autoridade natural. "Posso ajudá-los em alguma coisa? Esta é uma propriedade privada." Um dos homens, claramente o líder do grupo, sorriu de forma que não chegou aos seus olhos. "Somos investigadores particulares, senhora. Estamos procurando informações sobre atividade incomum na região. Soubemos que a senhora que mora aqui pode ter encontrado algumas crianças abandonadas." Beatriz cruzou os braços, sua postura corporal irradiando a autoridade de décadas cuidando de famílias em crises. "E quem exatamente está fazendo essas perguntas? Qual é o interesse de vocês em crianças abandonadas?" O segundo investigador deu um passo à frente, mas parou abruptamente quando o cavalo branco bloqueou seu caminho, demonstrando uma agressividade controlada que deixou claro que qualquer movimento hostil seria enfrentado com força proporcional. "Representamos um cliente que tem interesse legítimo em localizar certas crianças", disse o primeiro homem, sua paciência claramente se esgotando. "Seria melhor para todos os envolvidos se pudéssemos resolver isso amigavelmente." Beatriz sorriu, mas havia aço em sua expressão. "E seria melhor para vocês se soubessem que esta região está cheia de pessoas que dedicaram suas vidas a proteger crianças vulneráveis. Pessoas que não hesitarão em mobilizar toda a comunidade se detectarem qualquer ameaça ao bem-estar de inocentes." A tensão no ar tornou-se quase palpável, enquanto todos os envolvidos compreendiam que uma linha havia sido traçada na areia. Os investigadores recuaram diante da determinação inabalável de Beatriz e da presença intimidadora do cavalo branco, mas seus olhos calculistas indicavam que não desistiriam facilmente. Após trocarem algumas palavras entre si em tons baixos e ameaçadores, retornaram ao carro e partiram, deixando apenas a promessa implícita de que voltariam com uma abordagem diferente. "Eles vão retornar", disse Beatriz assim que o carro desapareceu na estrada empoeirada. "E da próxima vez, não virão apenas fazer perguntas." Helena saiu da casa carregando Gabriel e Esperança, seu rosto pálido mas resoluto. A confrontação que havia presenciado através da janela confirmara seus piores temores sobre a situação perigosa em que se encontravam. Os bebês não eram apenas órfãos abandonados, eram evidências vivas de algo que alguém poderoso estava desesperado para esconder. "Beatriz, preciso saber de algo", disse Helena, olhando diretamente nos olhos de sua irmã. "Você reconheceu alguma coisa naqueles homens? A forma como falaram, as perguntas que fizeram?" Beatriz assentiu gravemente, suas décadas de experiência finalmente encaixando as peças de um quebra-cabeças sombrio. Helena, há 20 anos atrás, atendia uma jovem chamada Marina Silva. Ela trabalhava como funcionária para uma família rica da cidade. Ficou grávida, mas o pai das crianças, bem, digamos que era um homem que não podia se dar ao luxo de ter complicações em sua vida perfeita. O sangue de Helena gelou quando ouviu esse relato. O que aconteceu com ela? Marina morreu no parto. Gêmeos. Foi um parto difícil, complicado, e ela não resistiu. Mas as crianças sobreviveram. Beatriz fez uma pausa significativa. Pelo menos, foi isso que me disseram na época. Nunca mais ouvi falar sobre os bebês. Helena sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeças macabro finalmente estivessem se encaixando. "Você acha que Gabriel e Esperança são os filhos de Marina Silva?", completou Beatriz com certeza absoluta.
E se estou certa sobre quem é o pai, então essas crianças estão em perigo muito maior do que imaginávamos. Naquela mesma tarde, Beatriz colocou em ação a rede de proteção que havia prometido. Através de décadas de relacionamentos profissionais, ela contatou parteiras, enfermeiras aposentadas, médicos rurais e outras profissionais de saúde espalhadas por toda a região. Em questão de horas, uma aliança informal, mas poderosa, estava sendo formada com um único objetivo: proteger Gabriel e Esperança. A primeira a responder ao chamado foi Carmen Oliveira, uma enfermeira aposentada que havia trabalhado no mesmo hospital que Helena por 15 anos. Ela chegou ao anoitecer, trazendo suprimentos médicos e uma determinação feroz que rivalizava com a do próprio Cavalo Branco. Ouvi dizer que vocês têm 2 pequenos milagres que precisam de proteção, disse Carmen, abraçando Helena com força antes de se dirigir imediatamente aos bebês. Conte-me tudo o que sei sobre a situação. Enquanto Helena e Beatriz relatavam todos os detalhes do resgate e das ameaças subsequentes, outras mulheres começaram a chegar. Rosa Santos, uma parteira de 60 anos que havia ajudado a trazer mais de 1000 bebês ao mundo. Maria Fernandes, uma médica rural aposentada que havia dedicado sua carreira a atender famílias carentes. Ana Torres, uma enfermeira obstétrica que ainda mantinha contatos em todos os hospitais da região. Esta é uma situação que todas nós já enfrentamos de uma forma ou outra, disse Rosa, observando como Gabriel e Esperança reagiam positivamente à presença de tantas cuidadoras experientes. Assim, homens poderosos que tentam esconder evidências inconvenientes, bebês que se tornam vítimas de jogos políticos e sociais. O Cavalo Branco parecia aprovar a chegada das aliadas, demonstrando uma calma que não exibia há dias. Era como se reconhecesse que, finalmente, havia reunido um grupo de guardiões dignos da confiança que havia depositado em Helena quando trouxe os bebês para sua casa. Ana Torres, com sua experiência em registros hospitalares, ofereceu uma contribuição crucial. Posso investigar discretamente os registros de nascimento dos últimos meses. Se esses bebês são filhos de Marina Silva, deve haver algum documento oficial, mesmo que tenha sido enterrado ou falsificado. Maria Fernandes assumiu a responsabilidade de criar um plano de evacuação de emergência. Se a situação se tornar insustentável aqui, temos uma rede de casas seguras espalhadas pela região. Podemos mover as crianças rapidamente se necessário. Beatriz coordenava todas as ações com a eficiência de um general experiente. Precisamos de evidências concretas sobre quem está por trás dessa ameaça. Não podemos nos defender efetivamente se não soubermos exatamente contra quem estamos lutando. Quando a noite caiu completamente, a casa de Helena havia se transformado no quartel-general de uma operação de proteção que operava com a precisão de décadas de experiência coletiva. As mulheres se revezavam nos cuidados com Gabriel e Esperança, enquanto mantinham vigilância constante sobre qualquer atividade suspeita na região. O Cavalo Branco assumiu seu posto noturno, mas agora não estava sozinho em sua guarda. Havia encontrado uma família de guerreiras dispostas a lutar pela vida das 2 pequenas almas que o destino havia colocado sob sua proteção. A 4ª semana chegou carregada de tensão e descobertas que mudaram completamente o panorama da situação. Ana Torres havia trabalhado incansavelmente durante 3 dias, utilizando seus contatos nos hospitais para rastrear registros que deveriam existir, mas pareciam ter sido cuidadosamente apagados ou alterados. Sua persistência finalmente foi recompensada quando descobriu documentos enterrados nos arquivos de um hospital particular da capital. Encontrei, anunciou Ana, numa manhã chuvosa, entrando na casa de Helena, com uma pasta repleta de papéis e uma expressão de vitória sombria. Marina Silva, 26 anos.
Faleceu durante o parto de gêmeos há exatamente um mês. Os bebês foram registrados como nascidos vivos, mas todos os documentos subsequentes sobre seu destino foram removidos ou falsificados. As mulheres se reuniram ao redor da mesa da cozinha, enquanto Gabriel e Esperança dormiam tranquilamente em seus berços improvisados, alheios ao fato de que finalmente descobriam suas verdadeiras origens. O cavalo branco permanecia próximo à janela, como se compreendesse a importância daquele momento de revelação. Há mais, continuou Ana, retirando uma fotografia da pasta. Marina trabalhava para a empresa Santana Holdings, propriedade de Eduardo Santana, um dos homens mais ricos e influentes da região. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eduardo Santana era um nome conhecido por todos na região. Suas empresas empregavam centenas de pessoas e sua influência política se estendia por várias cidades. Era exatamente o tipo de homem que teria recursos e motivação para tentar fazer bebês problemáticos desaparecerem permanentemente. Eduardo Santana é casado com Isabela Mendonça, acrescentou Rosa, que conhecia bem as famílias poderosas da região devido à sua longa carreira como parteira. Um casamento arranjado entre duas famílias influentes. Se descobrissem que ele teve filhos fora do casamento, seria o fim de tudo para ele, completou Beatriz. Sua reputação, seus negócios, sua posição social. Homens como Eduardo matariam para proteger segredos assim. Maria Fernandes havia estado investigando de outro ângulo, utilizando seus contatos médicos para descobrir mais sobre as circunstâncias da morte de Marina. Consegui falar com a enfermeira que estava presente durante o parto. Marina mencionou o nome do pai antes de morrer, mas foi instruída a manter segredo absoluto. A revelação final veio através de Carmen, que havia usado suas conexões para acessar registros financeiros discretamente. Eduardo fez uma série de pagamentos substanciais para Marina durante os meses de gravidez. Depois da morte dela, houve transferências para uma empresa de consultoria que é conhecida por resolver problemas delicados para clientes ricos. O quebra-cabeças estava completo. Eduardo Santana era o pai de Gabriel e Esperança e havia tentado assassiná-los para proteger seus segredos. A única coisa que havia impedido o sucesso de seu plano terrível fora a intervenção corajosa de um cavalo branco que se recusara a permitir que uma injustiça tão cruel fosse consumada. E agora que sabemos a verdade, o que fazemos? Perguntou Helena, olhando para as duas pequenas vidas que dormiam pacificamente, inconscientes de que eram herdeiros de uma fortuna construída por um homem que havia tentado matá-los. Documentamos tudo, disse Ana com determinação. Cada pedaço de evidência, cada conexão, cada tentativa de encobrir a verdade. Eduardo Santana pode ter poder e dinheiro, mas nós temos algo mais forte: a verdade e a disposição de lutar por ela. Beatriz assumiu o comando da operação com a eficiência de décadas de experiência em situações crise. Precisamos de cópias de todos esses documentos guardadas em locais seguros. Se algo acontecer com uma de nós, as outras devem estar preparadas para continuar. O cavalo branco relinchava suavemente lá fora, como se aprovasse o curso de ação que estava sendo planejado. Durante um mês inteiro, ele havia protegido Gabriel e Esperança contra todas as ameaças, e agora, finalmente, tinha aliados humanos dignos de sua confiança e determinação. Enquanto as mulheres organizavam meticulosamente as evidências que poderiam derrubar um dos homens mais poderosos da região, Eduardo estava em seu escritório luxuoso, recebendo o relatório de seus investigadores sobre a situação problemática na casa de Helena. A mulher não está sozinha, informou o investigador principal. Há toda uma rede de enfermeiras e parteiras aposentadas se revezando para cuidar das crianças. E há algo mais. Elas estão fazendo perguntas, investigando registros hospitalares. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias.
Suas piores previsões estavam se confirmando. Não apenas os bebês haviam sobrevivido, mas agora havia pessoas competentes e determinadas tentando descobrir a verdade sobre suas origens. "Quanto tempo até que conectem tudo a mim?" perguntou com uma voz que tentava soar controlada. "Talvez dias, no máximo uma semana." Eduardo compreendeu que havia chegado ao momento de tomar medidas drásticas. O confronto que todos temiam chegou numa manhã de sexta-feira, quando o sol mal havia nascido e a névoa ainda pairava sobre os campos ao redor da casa de Helena. Eduardo Santana apareceu pessoalmente, dirigindo seu carro luxuoso pela estrada de terra com uma determinação desesperada que o havia consumido durante noites insones de paranoia crescente. Ele não veio sozinho. 3 homens de terno o acompanhavam, carregando pastas de documentos e uma arrogância que refletia o poder e a influência de quem os empregava. Eduardo havia decidido abandonar subterfúgios e enfrentar diretamente o que considerava ser o último obstáculo entre ele e a preservação de seu império construído ao longo de décadas. O cavalo branco detectou a aproximação muito antes que os carros fossem visíveis, começando a demonstrar uma agitação que Helena jamais havia presenciado. Seus relinchos urgentes acordaram toda a casa, alertando as 5 mulheres que se revezavam na proteção constante de Gabriel e Esperança. Era como se o animal reconhecesse o cheiro e a presença do homem que havia tentado afogar os bebês 1 mês antes. "Ele veio", disse Helena, observando pela janela enquanto segurava Gabriel contra o peito. "O homem da ponte. Eu reconheço a postura, a forma como se move." Beatriz assumiu o comando da situação com a calma de décadas, enfrentando emergências médicas. "Ana, você e Maria levem os bebês para o quarto dos fundos. Rosa e Carmen. Preparem as evidências que coletamos. Helena, você vem comigo. É hora de enfrentar este homem." Eduardo aproximou-se da casa com passos calculados, sua expressão mascarando o desespero que sentia por dentro. Vestia seu melhor terno, como se a aparência impecável pudesse conferir-lhe autoridade moral em uma situação onde havia perdido completamente o direito de reivindicar qualquer superioridade ética. "Senhora Helena Rodrigues", disse com uma voz que tentava soar cordial, mas carregava uma ameaça mal disfarçada. "Sou Eduardo Santana e acredito que a senhora esteja cuidando de algo que me pertence." Helena saiu da casa acompanhada por Beatriz, enquanto o cavalo branco se posicionava entre elas e Eduardo como um escudo vivo. A proximidade do animal claramente perturbava Eduardo, que se lembrava vividamente de como aquele mesmo cavalo havia frustrado seus planos terríveis na ponte. "Não sei do que o senhor está falando", respondeu Helena com uma firmeza que surpreendeu até ela mesma. "Esta é minha propriedade, e qualquer criança sob meus cuidados está aqui por necessidade médica e humanitária." Eduardo riu, mas o som não carregava nenhum humor, apenas uma amargura desesperada. "Vamos parar com jogos, senhora. Sei que a senhora resgatou 2 bebês do rio há 1 mês. Bebês que foram colocados lá por engano." "Por engano?" repetiu Beatriz, sua voz carregada de indignação controlada. "Tentar afogar 2 recém-nascidos é um engano?" A máscara de cordialidade de Eduardo finalmente caiu completamente. "Vocês não entendem a situação. Esses bebês representam a destruição de tudo pelo que trabalhei. Meu casamento, minha empresa, minha reputação, não posso permitir que existam." "Mas eles existem", disse Helena com uma convicção inabalável. "A Gabriel e Esperança são seres humanos com direito à vida, independentemente de quanto inconvenientes sejam para seus planos." Eduardo recuou ligeiramente quando ouviu os nomes que Helena havia dado aos bebês. A realidade de que eles haviam se tornado pessoas reais, com identidades e cuidadores que os amavam, atingiu-o como um soco no estômago.
Durante um mês, havia conseguido se convencer de que estava lidando com problemas abstratos, não com duas vidas humanas que haviam encontrado proteção e amor. Eles são meus filhos, disse numa voz quebrada. Tenho direitos. Direitos? Interrompeu Beatriz com uma fúria controlada. Que direitos tem alguém que tentou assassinar os próprios filhos? Temos todas as evidências, Eduardo. Registros hospitalares, transferências financeiras, testemunhos. Sabemos sobre Marina Silva, sabemos sobre os pagamentos, sabemos sobre a empresa de consultoria que você contratou. O rosto de Eduardo empalideceu quando compreendeu que seu segredo havia sido completamente exposto. Suas pernas tremeram e ele se agarrou ao capô de seu carro para não cair. Durante semanas, havia vivido com a esperança de que pudesse controlar a situação, mas agora enfrentava a realidade devastadora de que havia perdido completamente. O que vocês querem? Perguntou com uma voz derrotada. Justiça, respondeu Helena simplesmente. Queremos que esses bebês cresçam em segurança, protegidos de qualquer ameaça. E queremos que você enfrente as consequências das escolhas que fez. O cavalo branco se aproximou de Eduardo, fixando nele um olhar que parecia carregar todo o peso moral do universo. Por um momento, homem e animal se encararam. E Eduardo finalmente compreendeu a magnitude de sua falha moral diante de uma criatura que havia demonstrado mais compaixão e coragem do que ele conseguira reunir em sua vida inteira. O silêncio que se seguiu ao confronto foi quebrado apenas pelo som suave do vento passando pelas árvores e pelos relinchos mais calmos do cavalo branco, como se o animal compreendesse que o momento de maior perigo havia finalmente passado. Eduardo permanecia apoiado contra seu carro, o peso de suas escolhas terríveis finalmente se abatendo sobre ele com toda a força que havia tentado evitar durante um mês inteiro. Eu não sou um monstro, murmurou, mais para si mesmo do que para as mulheres que o observavam com uma mistura de compaixão e determinação. Pelo menos não era. Não sei como cheguei a este ponto. Helena deu um passo à frente. Sua experiência de décadas cuidando de pessoas em crise, falando mais alto que qualquer impulso de julgamento. Todo mundo comete erros, Eduardo. A diferença está no que fazemos depois de reconhecê-los. Ana Torres emergiu da casa carregando uma pasta repleta de documentos organizados meticulosamente. Temos evidências suficientes para destruir completamente sua reputação e envolvê-lo criminalmente. Mas também temos uma proposta que pode oferecer um caminho diferente. Eduardo ergueu os olhos. Uma centelha de esperança misturada com medo brilhando em sua expressão exausta. E que tipo de proposta? Beatriz assumiu a palavra, sua voz carregando a autoridade de alguém que havia passado a vida inteira protegendo o que era certo. Gabriel e Esperança precisam de segurança, educação, cuidados médicos e, acima de tudo, amor. Helena quer adotá-los oficialmente, mas isso requer recursos que uma enfermeira aposentada não possui. Você vai estabelecer um fundo de cuidados abrangente para as crianças, continuou Rosa. Educação completa, assistência médica, tudo o que precisarem até a idade adulta. Em troca, desaparecerá de suas vidas para sempre. Eduardo processou a proposta com a mente ainda aturdida pelo colapso de seus planos cuidadosamente construídos. E se eu recusar? Então, todas as evidências que coletamos serão entregues às autoridades competentes, disse Ana com firmeza absoluta. Tentativa de homicídio de menores, falsificação de documentos, corrupção. Você passará o resto da vida na prisão e, mesmo assim, não conseguirá impedir que essas crianças cresçam protegidas por pessoas que realmente as amam. Maria Fernandes adicionou o elemento final da proposta. Há também a questão de sua esposa. Isabela merece saber a verdade sobre quem realmente se casou. Podemos ser discretas sobre isso.
ou ela pode descobrir através dos jornais quando o escândalo se tornar público. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse mudado completamente ao seu redor. Durante décadas, havia construído sua vida baseada em controle, poder e a capacidade de fazer problemas desaparecerem através de dinheiro e influência. Agora enfrentava uma situação onde nada disso importava, onde apenas suas escolhas morais determinariam o resultado. Posso vê-los? Perguntou com uma voz quase inaudível. Só uma vez, para ter certeza de que estão realmente bem. Helena hesitou por um momento, consultando silenciosamente suas companheiras através de olhares significativos. Finalmente, assentiu. Apenas para vê-los, nada mais. Eduardo foi conduzido até a sala da frente, onde Gabriel e Esperança descansavam em seus berços improvisados. Quando viu os dois bebês pela primeira vez, desde aquela tarde terrível na ponte, algo se quebrou definitivamente dentro dele. Eles eram perfeitos, saudáveis, claramente amados e bem cuidados. Não eram problemas ou obstáculos. Eram duas vidas humanas preciosas que ele havia quase destruído por covarde. Eles se parecem com Marina, sussurrou, lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Ela era uma boa pessoa. Merecia muito melhor do que eu ofereci. O cavalo branco apareceu na janela, observando atentamente a cena. Eduardo virou-se para o animal que havia frustrado seus planos terríveis. E por um momento, seus olhares se encontraram novamente. Desta vez, não havia ameaça ou medo, apenas reconhecimento mútuo de que o cavalo havia feito o que estava certo quando ele próprio havia falhado completamente. Obrigado, disse Eduardo para o cavalo, sabendo que soava absurdo, mas sentindo necessidade de expressar sua gratidão. Você os salvou quando eu falhei em ser o pai que deveriam ter. 3 dias depois, todos os documentos legais estavam assinados. Um fundo substancial havia sido estabelecido para Gabriel e Esperança. Helena havia iniciado o processo de adoção oficial e Eduardo havia desaparecido discretamente da região. Sua empresa continuaria operando sob nova administração, mas ele próprio havia escolhido um exílio voluntário que lhe permitiria tentar reconstruir algum significado em sua vida longe das tentações do poder e controle. A rede de mulheres corajosas que havia se formado para proteger os bebês permaneceu ativa, transformando-se em um sistema de apoio que cuidaria de Gabriel e Esperança durante toda a sua infância. Eles cresceriam sabendo que eram amados não apenas por Helena, mas por uma comunidade inteira de guardiãs dedicadas. 6 meses se passaram desde aquela manhã transformadora, quando Eduardo finalmente encarou as consequências de suas ações. A casa de Helena havia se tornado um verdadeiro lar repleto de vida, risadas e a energia contagiante de 2 crianças que cresciam cercadas por amor incondicional e cuidados especializados. Gabriel e Esperança, agora com 8 meses, eram bebês saudáveis e felizes, que demonstravam uma vitalidade extraordinária, que impressionava todos os profissionais de saúde que os acompanhavam. Helena descobriu que a maternidade tardia trouxera um propósito renovado para sua existência que ela jamais imaginara possível. Aos 70 anos, sentia-se mais energizada e realizada do que em qualquer momento desde a morte de seu marido. Gabriel, com seus olhos azuis curiosos e sorriso fácil, mostrava sinais precoces de uma inteligência aguçada que o fazia observar tudo ao seu redor com fascínio. Esperança, com sua natureza mais contemplativa, mas igualmente alerta, demonstrava uma sensibilidade emocional que a tornava especialmente responsiva aos sentimentos das pessoas próximas. A conexão especial entre os gêmeos havia se fortalecido ainda mais com o tempo. Eles brincavam juntos de formas que transcendiam o desenvolvimento típico de bebês de sua idade, como se compartilhassem uma linguagem secreta que apenas eles compreendiam completamente.
Quando um acordava durante a noite, o outro invariavelmente despertava segundos depois. E seus sorrisos simultâneos, quando viam Helena todas as manhãs, derretiam qualquer resistência que ela pudesse ter contra o amor maternal que os envolvia. O cavalo branco, que todos haviam decidido chamar de Guardião, tornara-se uma presença permanente e amada na propriedade. Helena havia formalizado legalmente sua posse do animal, que demonstrava uma dedicação inabalável às duas crianças que havia salvado. Guardião participava ativamente da rotina diária, posicionando-se próximo ao jardim onde os bebês brincavam em suas mantas coloridas, alertando para qualquer aproximação de estranhos e demonstrando uma gentileza extraordinária sempre que interagia com Gabriel e Esperança. A rede de mulheres corajosas, que se formara durante a crise, havia evoluído para algo ainda mais significativo. Helena, Beatriz, Ana, Rosa, Maria e Carmen estabeleceram oficialmente o Centro de Cuidados Especiais São Gabriel, uma organização dedicada a cuidar de bebês e crianças pequenas em situações vulneráveis. O centro operava da casa ampliada de Helena, que havia sido reformada com recursos do fundo estabelecido por Eduardo para criar um ambiente especializado e acolhedor. Nunca imaginei que nossa luta para proteger Gabriel e Esperança se transformaria em algo tão maior, Bu, disse Beatriz durante uma reunião mensal do centro, observando como os gêmeos interagiam felizes com outras crianças que agora também recebiam cuidados especializados. É como se eles tivessem sido catalisadores para algo que a comunidade precisava há muito tempo. Guardião havia se tornado o animal terapêutico oficial do centro, demonstrando uma habilidade notável para acalmar crianças ansiosas e proporcionar conforto emocional para aquelas que haviam passado por traumas. Sua presença majestosa e gentil criava uma atmosfera de segurança que beneficiava não apenas Gabriel e Esperança, mas todas as crianças que encontravam refúgio no centro. Eduardo, cumprindo rigorosamente seu acordo, havia desaparecido completamente da região. Rumores ocasionais indicavam que ele estava trabalhando discretamente em projetos sociais em uma cidade distante, tentando encontrar alguma forma de redenção através do serviço aos outros. Ele enviava regularmente contribuições anônimas para o centro, mas jamais tentou contato direto ou reivindicar qualquer direito sobre as crianças que havia abandonado. A ponte de pedra onde tudo começara havia se tornado um símbolo de transformação para toda a comunidade. Helena levava Gabriel e Esperança para caminhadas semanais até lá, contando-lhes a história de como um cavalo corajoso havia mudado suas vidas para sempre. As crianças, ainda pequenas demais para compreender completamente a narrativa, reagiam sempre com fascinação especial quando viam o local onde suas jornadas realmente começaram. "Vocês são milagres", Helena sussurrava para eles durante essas visitas, enquanto o Guardião pastava tranquilamente próximo à margem do rio que quase se tornara seu túmulo. Milagres que nos ensinaram que nunca é tarde para começar de novo, que o amor pode superar qualquer adversidade e que, às vezes, nossa maior missão na vida aparece quando menos esperamos. Gabriel e Esperança cresciam em um ambiente repleto de amor, segurança e possibilidades infinitas. Eles seriam para sempre lembrados na comunidade como as crianças que transformaram uma tragédia em triunfo, que uniram um grupo de mulheres extraordinárias em uma missão de proteção e cuidado, e que provaram que mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, a bondade e a coragem podem prevalecer. A história de dois bebês salvos por um cavalo corajoso se tornara uma lenda local de esperança e redenção, inspirando outros a acreditar que toda vida tem valor infinito e que nunca é tarde demais para escolher fazer o que é certo. 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 Fazer o que é certo.
Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo. Dizer o que é certo.